Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais do século XX, o movimento negro, o movimento feminista, os líderes e mártires, o direito ao corpo e a esfera profissional. No final da primeira metade e durante toda a segunda metade do século XX, observam-se o surgimento e a proliferação de grande número de movimentos sociais. Originariamente, esses movimentos despontaram em democracias consideradas maduras, nas quais as respectivas sociedades civis encontravam-se limitadas no contato com o Estado, dadas a institucionalização e a burocratização de partidos e sindicatos. Esses novos movimentos sociais passaram a manifestar-se por suas reivindicações particulares, que não eram atendidas nem pelo movimento sindical, nem pelo sistema político partidário. Ao mesmo tempo, procuraram agir dentro do sistema, sendo inseridos nos meios de decisão. A principal reivindicação dos movimentos sociais do século XX está associada à maior promessa da democracia representativa, a liberdade individual e a identidade coletiva, impossível de ser alcançada quando o grupo ao qual pertence não possui voz ou capacidade de mobilização política para ser atendido. Falando do movimento negro, é nessa categoria que se encontrava o movimento negro nos Estados Unidos durante os anos 50. Os afrodescendentes tinham seus direitos civis limitados na mesma proporção que seus direitos políticos. A segregação era considerada natural e amparada por lei em muitos estados norte-americanos. As primeiras mobilizações contestaram a segregação racial nos transportes públicos. Nesse processo surgiram lideranças como as de Malcolm X, ou Malcolm X, e Martin Luther King. Ainda que formulassem táticas distintas, o primeiro ancorado em um discurso combativo, o segundo nos princípios da Revolução Pacífica, levada adiante por Mahatma Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948 na Índia, ambos foram assassinados, respectivamente, em 65 e em 68. De todo modo, os afrodescendentes americanos alcançaram a cidadania plena, garantida pela Lei de Direitos Civis de 1964, e a Lei de Direitos pela Lei de Direitos Eleitorais de 1965. Malcolm X, ou Malcolm X, nasceu Malcolm Little em 19 de maio de 1925, na cidade de Omaha, no Nebraska, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Teve infância sofrida, marcada pelo assassinato do pai e pelo isolamento da mãe, que sofria de problemas psiquiátricos. Foi criado em orfanatos até a adolescência e quando se mudou para o Harlem, um bairro de Manhattan, em Nova York, com uma das irmãs. Passou a praticar pequenos roubos e o tráfico de drogas, sendo preso em 1946. Teve contato com o islamismo na prisão, ao ser libertado em 1952, assumiu uma posição de destaque no grupo Nação do Islã. Adotou o nome Malcolm X ou Malcolm X, pois o sobrenome Little vinha do dono de seus ancestrais escravos. Pregava o conflito com os brancos e a criação de uma nação negra independente nos Estados Unidos. Foi assassinado em Nova York em 21 de fevereiro de 1965, quando suas posições já haviam se tornado mais flexíveis, admitindo a cooperação entre brancos e negros na luta contra o segregacionismo. Martin Luther King já nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Tornou-se um pastor batista atuando em Montgomery, no Alabama, no Zé. Foi um dos líderes do movimento contra a segregação racial que irrompeu nessa cidade. Defendia uma posição pacífica baseada em valores cristãos e nas atitudes políticas de Mahatma Gandhi. Organizou em 1963 a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas em protesto contra a discriminação racial. Nessa ocasião, ele proferiu o discurso que o imortalizou, e que se iniciava com a frase I have a dream, eu tenho um sonho, o sonho de ver negros e brancos sentando na mesma mesa, e por aí vai. Foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Também temos o movimento feminista. Uma situação semelhante à do movimento negro era compartilhada pelo movimento feminista. As mulheres viam-se limitadas tanto em relação aos seus direitos políticos. Nas primeiras décadas do século XX, elas ainda não haviam conquistado o direito de voto em numerosas sociedades democráticas ocidentais, em vários países.
Quanto aos seus direitos sociais, já que eram consideradas inferiores e a função social delas era limitada aos cuidados domésticos com espaço privado e o lar, né? A situação começou a mudar nas últimas décadas do século XIX com as mobilizações femininas pelo direito de voto, chamadas de sufragistas ou pelo termo francês suffragettes. As militantes enfrentavam as zombarias masculinas e a repressão policial. A primeira vitória veio em 1893, quando a Nova Zelândia estendeu o sufrágio, o direito de voto, às mulheres. No Brasil, as mulheres votaram pela primeira vez em 1933, nas eleições para a Assembleia Constituinte, na era Vargas, né? Entre as últimas a conquistar o direito de voto estão as mulheres negras da África do Sul, que só conquistaram esse direito em 1994. As sul-africanas brancas votavam desde 1930, e a população feminina do Kuwait também, que só conseguiu o direito ao voto em 2005. Então, sob a vigilância policial, as sufragistas britânicas realizaram em 1913 uma marcha de protesto pelas ruas de Londres, na Inglaterra. A militante à frente da manifestação porta um cartaz com os dizeres: primeira sufragista presa em Londres. As mulheres britânicas conquistaram o direito de voto em 1918. Defendia-se também o direito ao corpo. Na segunda metade do século XX, o movimento feminista levantou novas bandeiras. O desenvolvimento de métodos contraceptivos mais seguros, como a pílula, diminuiu os riscos de uma gravidez indesejada. O resultado foi que as mulheres, casadas ou solteiras, passaram a ter uma vida sexual mais ativa, mais liberal, o que derrubou por terra uma série de padrões comportamentais socialmente estabelecidos. O passo seguinte foi a afirmação do direito ao próprio corpo. Caberia à mulher decidir se queria continuar ou interromper uma gestação. E aí, a legalização do aborto e sua realização nos hospitais públicos tornaram-se reivindicações usuais nas manifestações feministas. Na esfera profissional, paralelamente, o abandono do espaço privado e o ingresso no mercado de trabalho levaram a mulher a buscar sua afirmação numa sociedade ainda dominada por valores patriarcais. Hoje é possível observar uma situação que, se não é igualitária, ao menos é marcada por avanços por parte do movimento feminista, por conquistas. Entre eles estão um tratamento idealmente indiferenciado na esfera profissional e a mudança da realidade familiar, com muitas mulheres assumindo o papel de chefes de casa e também assumindo o papel da dupla jornada de trabalho, e a questão também da diferenciação dos salários de mulheres e homens que ocupam os mesmos espaços profissionais, as mesmas atividades profissionais. O caso brasileiro é expressivo. Em 2006, segundo o IBGE, 18,5 milhões de mulheres eram chefes de família, sem um homem, né, para ali ser o provedor da casa. Então, a Passeata de Mulher no Centro de São Paulo, em 8 de março de 2004, no Dia Internacional da Mulher. Então, esse foi um pouquinho dos movimentos sociais do século XX, né, em especial do movimento negro, do movimento feminista e de suas reivindicações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.